Oi, eu sou a Maria Clara, a irmã mais nova das Verdes Marias. E é sempre bom se apresentar, né, pra quem tá chegando, mesmo quem é freguês do Verdes Marias, é legal se renovar, porque afinal a gente não está muito assim sempre aqui no YouTube. No Verdes Marias, nós somos duas irmãs, éramos em três, mas uma das irmãs acabou tendo outras prioridades na vida, e hoje nós somos duas irmãs que a gente fala do que a gente chama de micro-revoluções. As micro-revoluções são todas essas pequenas atitudes que a gente pode fazer no dia a dia, que quando somadas, quando feitas por muitas pessoas, elas podem provocar verdadeiras transformações rumo a um mundo mais sustentável. Então são essas trocas que a gente faz, as escolhas do dia a dia, essas atitudes que a gente faz no âmbito individual mesmo, mas sempre pensando no coletivo. E aí, aquela velha história, né? Que se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue muito. Então, e no Verdes Marias, um tema que a gente tem investigado muito, se interessado muito e visto muitas matérias interessantes e artigos e documentários é sobre o contato com a natureza, os benefícios do contato com a natureza. Antes de tudo, é legal a gente lembrar que a natureza não são as montanhas, as florestas, as árvores, os animais. A natureza somos nós somos as árvores. Não era uma coisa assim? As árvores somos nós. Nós também somos a natureza. O que isso quer dizer? Nós somos mamíferos. A gente só tem esse poder de se perguntar por que a gente tá aqui, né? De filosofar e de criar grandes coisas, mas no fundo a gente é parte de tudo isso, né? A gente, por mais que a gente tenha se afastado das florestas, das árvores, dos bichos, né? A gente asfaltou o solo, cobriu os rios, derrubou árvore para construir prédios e etc. A gente é profundamente conectado com as estações do ano, com as fases da lua, com as árvores, com os bichos. Essa conexão, ela ainda existe. E se a gente começa a se reconectar com isso e entrar em contato com isso de novo, a gente começa a se sentir mais equilibrado, mais leve. Sabe essa coisa que a gente tem sentido, assim, que essa vida moderna tem deixado a gente ansioso, nervoso, com medo, mais rápido? Sabe quando você mora numa cidade grande e você vai de férias para uma cidadezinha de turismo e tal, e aí você começa a perceber que é tudo mais devagar, você pede uma coisa e essa coisa demora para chegar, o trânsito é mais devagar, tudo mais devagar, e aí no começo você fica meio irritado, mas com o tempo você vai ficando mais devagar também, e aquilo vai te fazendo bem. A natureza é um pouco isso, assim, ela tem um ritmo próprio, né? Nós somos a natureza, mas quando eu digo essa reconexão, né? Ela deixa a gente voltar ao nosso ritmo natural, o nosso ritmo original, vamos dizer assim. Então, esse contato com a natureza é também um contato com nós mesmos. Isso parece uma conversa espiritual, poética, mas também é uma conversa profundamente científica. Então, eu vou trazer aqui um pouco de alguns artigos, né? Inclusive, tem um artigo maravilhoso que saiu na revista Nature, que, né, quem sabe que a Nature é uma revista científica muito prestigiada. E esse artigo saiu em janeiro de 2026, falando sobre como as florestas, né, esse contato com as florestas, essas caminhadas e esse banho de floresta, que eu já trago daqui a pouco, ele faz bem para a saúde. Tem esse outro artigo aqui, que é mais cabeçudo, vamos dizer assim, é um artigo bem grande, que traz basicamente um compilado de tudo que a ciência vem falando sobre os benefícios da natureza. Então, tem um conceito. Você já ouviu falar desse conceito? Que é déficit de natureza. A gente já ouviu falar de déficit de atenção, de outros déficits, mas e de natureza? Não é uma doença, não é um sintoma, uma coisa reconhecida pela medicina, né? Não é um termo médico-científico, mas é um termo que descreve esse fenômeno que tem sido cada vez mais estudado, que é o impacto que a falta de contato com ambientes naturais causa sobre a nossa saúde física e mental. Esse termo, ele foi cunhado pelo jornalista e escritor estadunidense chamado Richard Louv no livro Last Child in the Woods.
Última Criança nas Florestas, de 2005. É um best-seller, um sucesso completo esse livro, porque ele fala, né, desse tema que acho que as pessoas já sentem nas suas casas, com seus filhos, até consigo mesmas. E quando a gente lê isso, né, e vê que é uma coisa documentada, a gente até dá um certo alívio, assim. Então, esse livro, ele causou um grande rebuliço ali. E ele usou essa expressão, né, déficit de natureza, para descrever esses efeitos que a redução do contato com a natureza pode ter, especialmente em crianças. Então, esse livro reúne pesquisas, entrevistas e exemplos para defender que as experiências frequentes na natureza podem favorecer a nossa saúde física. Então, o contato com a natureza, ele incentiva essa atividade ao ar livre. Então, a caminhada, a corrida, você praticar mais atividades, né? Mover mais o seu corpo, isso é incentivado quando você tá, né, ao ar livre, na natureza. Esse contato também gera bem-estar emocional, então ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Esses pontos que eu tô trazendo aqui, que foram trazidos nesse livro, eu vou repetir várias vezes ao longo dessa conversa, que não é uma conversa, é um monólogo que a gente tá tendo aqui, porque são sintomas, né? São benefícios que são trazidos diversas vezes, em muitos estudos. Então, o bem-estar emocional, o desenvolvimento cognitivo, olha que interessante. Então, ou seja, essa capacidade que a gente tem de estimular a criatividade, a curiosidade, a resolução de problemas, isso é ajudado, né, pelo contato com a natureza. Isso é estimulado, é aumentado. E a aprendizagem, por meio de atividades educacionais baseadas no ambiente natural. Então, quando você está no ambiente natural, você também estimula a aprendizagem. Para as crianças, isso é maravilhoso, né? Então, elas fazem vários experimentos ali com os galinhos, as folhas. Elas estimulam essa curiosidade e tal. Isso ajuda elas a desenvolver o seu intelecto, né? Então, a partir desse livro, desse termo, a gente vai começar a nossa conversa, mais uma vez, o nosso monólogo, sobre o contato com a natureza. Tá, então, não precisa de um retiro espiritual, retiro, sei lá, esses retiros que hoje estão super na moda, eu acho ótimo, maravilhoso, mas não precisa. Se você ficar 20, 30 minutos, às vezes você não tem tempo, 15, em contato com a natureza, sem celular, sem outras interrupções, né? Principalmente celular, que hoje a gente não consegue ficar sem celular, né? Mas faz isso. Você vai ver essas mudanças positivas no seu corpo e no seu cérebro. Aí eu gostaria de começar aqui também falando um pouco sobre... eu vou trazer os estudos, mas acho que vale a gente também pensar como a natureza é um lugar de aprendizado, né? Você só observar como que a natureza funciona, como que esse ambiente que tá em volta, ele tá se organizando. Então, vou dar alguns exemplos. Se você coloca água demais numa planta, você pode afogá-la, né? E ela pode até morrer. E a natureza é sempre sobre o equilíbrio, né? É tudo equilibrado. Nunca tem flores demais numa árvore, ou nunca tem, né? Ela nunca vai pegar mais nutrientes do que ela precisa. É sempre equilíbrio, né? Então, isso é uma coisa pra gente trazer pra nossa vida também. Aí, outra questão. Você já observou como na natureza não há lixo? Não existe lixo. Esse termo lixo, ele é um termo existido por nós, inventado por nós. Tem uma frase muito legal que o lixo é um erro de design. Na natureza não tem. Então, tudo aquilo que morre, apodrece, cai, vira nutriente. Vira nutriente, vira adubo, vira casinha pros bichos, é comido pelos fungos, né? E aí, eu acho que a gente pode trazer isso pra nossa vida, não só pensar na nossa relação com o lixo que a gente produz, mas também pensar que tudo que nos faz mal, nos machuca, a gente pode ver o que tem, o que aquilo tá nos ensinando, o que a gente pode tirar daquilo, como que aquele mal pode virar uma nutrição. Então, isso é uma coisa também pra gente trazer pra nossa vida da natureza. Aí, outra coisa lindíssima, maravilhosa, que a natureza é muito incrível nisso, que é o senso de cooperação. Então, as árvores estão sempre se ajudando, se comunicando. Numa floresta, tá tudo ali... A floresta tá inteira interconectada. Então,
Tem as folhas que caem das árvores estão cobrindo o solo, e essa cobertura de solo está ajudando a vários bichinhos terem os insetos terem onde morar, e ao mesmo tempo também essas folhas elas vão morrendo e vão virando esses nutrientes, e tem aquela questão muito legal, as árvores se comunicam por meio das raízes, então elas têm essa internet gigante embaixo da terra, que se tem uma árvore que tá doente ou com alguma questão, as outras árvores vão e mandam nutrientes para ajudar aquela árvore. Então é tudo conectado e tem esse senso de cooperação, de estarem se ajudando ali. E a gente, na nossa vida urbana, moderna, capitalista, a gente é bastante individualista, né? Então, observar a natureza e esse senso de cooperação também é muito inspirador para a gente pensar mais em como que a gente pode olhar para o coletivo, ter esse senso de cooperação. Aí a outra coisa muito legal da natureza é a diversidade. Você já reparou como uma floresta é diversa e tem vários tipos de plantas, árvores, bichos? E essa diversidade é o que a mantém viva. Porque você já viu como essas monoculturas, né? Você só plantar soja, só colocar... Como é que chama aquela árvore que suga água? Aquela que gera papel? Esqueci o nome. Enfim, essa árvore, ela tem monoculturas dessas árvores e o solo empobrece, é super ruim. A monocultura, ela empobrece o solo, ela acaba com a diversidade dos bichinhos, tudo assim. A gente pode levar para a vida também. Quanto mais opiniões diferentes, visões de mundo, pessoas diferentes, estilos diferentes, quanto mais diversidade, mais a gente aprende, mais rico fica o nosso ambiente, nosso pensamento. Esse coletivo, ele precisa dessa diversidade, né? Ter só pessoas que pensam igual, do mesmo jeito. Isso não dá, né? A outra coisa pra gente aprender com a natureza é esse senso de renovação. Esse infinito senso de renovação. Então, a natureza tá sempre se renovando. As 4 estações, cada uma tem o seu tempo, o seu período, a sua função. Então, chega numa época que tem uma trepadeira na minha casa que é falsa-vinha. O meu marido ama falsa-vinha. E ela é linda, ela sobe, cobre assim o muro, fica linda. Só que chega no inverno, que agora, né, neste momento, ela começa a ficar... Cai todas as folhas e ela fica só umas... parece um esqueleto, assim, fica um negócio na parede. Eu não gosto muito, meu marido acha lindo aquilo. Mas é muito interessante você ver, porque você olha para aquilo, você acha que ela tá morta. Você fala, nossa... Puxa vida, né? Que pena. Só que aí chega na estação seguinte, ela já começa a ficar cheia de folhas de novo. E aí tem um período também que ela começa a derrubar as sementinhas dela. Daí fica fazendo um barulhinho. É lindo, é lindo. Enfim, tem esses períodos. Então, cai todas as folhas, você fala, puxa, morreu. Não morreu, não. Ela tá se renovando. A gente pode fazer isso também, levar isso pra vida. A gente tá sempre se renovando. A gente perde as nossas folhas, entra num período... ruim da nossa vida, depois a gente levanta de novo e vai seguir e florescer de novo. Então, isso é uma coisa muito legal também, a gente ter esse senso de renovação. Tem uma frase muito linda que a minha mãe adora falar, que é uma frase da Cecília Meirelles, que é assim: aprendi com as primaveras a me deixar cortar e voltar sempre inteira. Então, é bem por aí. E o último aspecto pra gente observar na natureza e tentar levar pra vida é a paciência, que também é conectado com o anterior, né, das estações. Mas tudo na natureza tem o seu tempo, né? A semente que você plantou hoje, você não vai ver os frutos hoje, né? A gente tem o tempo de semear, o tempo de colher. E na vida também é assim, às vezes a gente tá querendo muito alguma coisa e a gente quer. Se a gente plantar direitinho, a gente vai colher aquilo que a gente quer. Só que não no tempo que a gente quer. É o tempo da vida, é o tempo das coisas acontecerem. E a natureza pode ensinar isso pra gente, né? A ter mais paciência e esperar as coisas com o tempo delas. Bom, aí agora... Eu fiz essa grande pesquisa e varredura nos estudos científicos que tem sobre isso, porque é muito importante a gente trazer, né? Como eu falei, a ciência, né? Que é baseada em evidências, revisada por pares, questionada, tá sempre se atualizando. Então, é importante a gente trazer, mas é importante a gente fazer o nosso próprio teste, ver, escutar e testar. Então, ainda
um certo debate no campo científico sobre o tamanho de alguns efeitos e sobre os mecanismos biológicos, né? Desse contato com a natureza e tal. Mas, no geral das evidências, o que eu posso resumir aqui é: o contato frequente com ambientes naturais está associado a melhor saúde mental, menor estresse fisiológico, menor inflamação, em alguns estudos, melhor imunidade, menor risco cardiovascular e até menor mortalidade. E aí o que varia não é se isso acontece ou não, é o grau de certeza para cada desfecho. Então, tem uns que ainda falta fazer mais revisão de pares, falta ampliar o número de pessoas no estudo. Varia ali, mas no geral isso é um certo consenso, assim. E aí tem esse estudo aqui, que ele é o mais citado. Todo mundo cita esse estudo em algum gênero, número e degrau. E aí, esse estudo, ele chama Nature and Health. Irei trazer mais detalhes sobre tudo que eu tô falando na descrição. Mas o que ele traz, esse estudo, né? Essa compilação de estudos e etc. Que a contato com a natureza, áreas verdes, né? Estão associadas a menor estresse, melhor saúde mental, menor mortalidade, mais atividade física. Então, você fica mais convidado a se exercitar, né? Maior interação social, melhor desenvolvimento infantil, então aquele livro lá do começo estava certo, e benefícios cardiovasculares. Então, ele faz aquele alerta que boa parte dos estudos ainda é observacional, então nem sempre é possível provar essa causalidade, mas o conjunto de evidências é considerado suficientemente consistente para orientar políticas públicas. Alô, prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, bora fazer mais áreas verdes nas cidades, nos estados, no país, bora aumentar essa chance das pessoas de terem esse contato, né? Porque tem muita gente que mora em apartamento pequenininho, que não consegue, não tem espaço nem para pôr planta. Então a gente precisa de políticas públicas que ajudem nesse acesso, né? Aí tem uma outra, esse aqui. Chegou já nesse aqui. É uma reportagem científica da Nature, como eu falei, deste ano de 2026, em janeiro. Ele começa o artigo falando que durante a pandemia de Covid-19, cientistas italianos documentaram que em áreas com mais árvores per capita, o número e a gravidade de casos de Covid-19 eram mais baixos do que em lugares com menos árvores. Eles documentaram isso. Então, isso é apenas parte de um número crescente de estudos que vem investigando esse contato. Os celtas antigos prescreviam tempo na natureza como medicina. Aí tem vários... Eu tô traduzindo aqui, tá? Por isso que às vezes meu cérebro dá uma pifada. Tá? Aí o que ela fala muito, né? O ponto central dessa matéria aqui é para falar sobre o lung health, né? A saúde dos pulmões. E aí fala, além, né, da saúde dos pulmões, fala que reduz cortisol, que é aquele hormônio do estresse que tá super na moda. Todo mundo fala de cortisol. Eu tenho que diminuir meu cortisol. Vá pras florestas. Aumenta a atividade das células NK, que são basicamente células de defesa. Então, aumenta a imunidade. Reduz citocinas inflamatórias, né? E a gente vai ouvir muito aqui, quer dizer, eu ouvi muito falando que o quanto esse contato com a natureza reduz a inflamação, melhora a função imunológica e beneficia, né? Ajuda nas doenças respiratórias, né? Que nem eu falei, a saúde do pulmão. Aí tem uma parte que... eu amei essa parte, é muito legal. Que mais pra frente a gente vai falar, eu vou falar aqui, daqui a pouco, sobre o banho de floresta. Que é uma atividade que nasceu no Japão. Porque as árvores, elas soltam umas substâncias que são benéficas pra gente. Eu já vou falar. Aí tem
A OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera espaços verdes urbanos como uma estratégia de saúde pública. Então, mais uma vez, alô, prefeito, vereador, governador, todos os governantes. A OMS relaciona áreas verdes com redução de doenças crônicas, promoção de atividade física, redução de estresse, melhora da saúde mental, diminuição das desigualdades em série. Então, é um espaço ali onde todo mundo pode conviver, né, bem democrático. Então, a OMS recomenda planejamento urbano com mais natureza, porque o benefício vai além do lazer. É bom para a saúde de todos. E aí tem uma universidade norte-americana que usou centenas de milhares de participantes e eles mostraram que pessoas que passam aproximadamente 120 minutos por semana na natureza relatam melhor saúde e bem-estar do que aquelas que não têm contato com ambientes naturais. E aí, assim, eu que não sou de exatas, né, sou de humanas, eu falei, tá, mas o que quer dizer 120 minutos por semana? Aí eu olhei lá, 2 horas por semana ou 17 minutos por dia, ou seja, quase 20, vamos arredondar pra 20, porque aumentar é melhor, né, do que diminuir, então vamos pra 20. Se você ficar 20 minutos por dia, você já tá maravilhoso, tá? Existe um consenso de que a saúde mental, isso é um consenso, assim, em alto grau de confiança, que isso ajuda o contato regular com a natureza. Então, saúde mental, a quantidade de remédio para depressão, para ansiedade, para dormir, que tá sendo entregue para as pessoas aí, a gente precisa questionar um pouco isso, né? Assim, esse interesse das indústrias, né? Em que a gente não esteja bem. As indústrias querem que a gente esteja ansioso, triste, deprimido, ruim da cabeça para vender remédio. Então, a gente ter uma coisa tão acessível, tão democrática, tão boa e simples e fácil ali, não é do interesse das indústrias que a gente tenha isso e saiba disso. Então, assim, bora! Há evidências consistentes de redução de estresse, né? Há evidências moderadas na função da melhora na função imunológica. Então, há evidências, mas elas são ali ainda... precisa de mais estudos, etc. Você vai ver um estudo que fale que a natureza faz bem, quem que vai pagar, né? A araucária não tem dinheiro. Aí, beleza. Então, assim, esses ambientes naturais favorecem a atividade física, interação social, sono. E aí, esse campo, ele é promissor, mas ele continua evoluindo. E aí, quando eu tava fazendo essas pesquisas e ouvindo os podcasts e entrando nesse assunto, eu lembrei que eu vou pra Campos do Jordão desde pequenininha. Porque eu tinha um acampamento de férias que ficava ali do lado, a gente ia muito pra lá. E aí, eles contavam muito pra gente o quanto, no início do século... No fim do século XIX, no início do século XX... Antes da descoberta dos antibióticos para tuberculose, os médicos recomendavam que muitos pacientes fossem para cidades de altitude como Campos do Jordão. Então, Campos do Jordão era um lugar conhecido para os tuberculosos, eles iam para lá. Ou, claro, se você fosse muito rica, você ia para os Alpes europeus. Mas, e assim, se acreditava que aquilo melhorava, em muitos casos melhorava mesmo, era bom mesmo. Tanto que eles ficavam recomendando e que isso virou uma coisa conhecida, né? Aí, hoje a gente sabe que o que realmente cura tuberculose são os antibióticos, né? O que realmente curou foram os antibióticos, que foram introduzidos a partir da década de 1940. E o ar da montanha, ele não matava a bactéria, como se acreditava que poderia acontecer, né? Mas isso significa que os médicos estavam errados de mandar os pacientes para Campos do Jordão? Não. Por quê? Porque esses pacientes melhoravam com esses sintomas como fadiga, apetite, disposição. Esses sanatórios, esses lugares em Campos do Jordão, eles ofereciam exposição ao sol, ar menos poluído, ar puro, alimentação melhor, repouso e esse contato com a natureza. Então tinha ali um fator que estava fazendo eles ficarem melhor. Claro que se você tem uma doença como tuberculose, não fica só na natureza esperando que você vai ficar bem. Usa os antibióticos, que ainda bem que foram inventados, mas saiba que ficar na natureza vai te ajudar também. E aí, você já reparou como quando você tá lá no seu dia a dia trabalhando, blá, 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 aí você tem férias e você vai pra praia ou pra um ambiente de mato, você fica com mais calmo, você fica
mais relaxado. Que nem eu tava falando lá no começo, né? Parece que o ritmo, ele começa a ficar mais sossegado, né? E aí você vai ficando bem. E aí quando você volta de férias, você fala, meu Deus, nossa, tô pronta pra matar um leão por dia. Porque esses ambientes, eles reduzem a ativação do sistema nervoso simpático, que é aquele sistema de luta ou fuga, sabe? Que a gente tem. E ele favorece a atividade do sistema parasimpático, que é associado ao repouso e à recuperação. Teve uma vez que eu fui para um lugar de cachoeiras e eu fiquei o dia inteiro andando nas pedras da cachoeira. Então eu ia para uma pedra, aí eu ficava um pouquinho lá, eu ia na cachoeira, aí eu saía, daí eu ia para outra pedra. Eu fiquei tipo um macaquinho, assim, subindo e indo, explorando e tararara. Chegou no final do dia, eu tava com tanta energia, eu tava me sentindo tão... me sentia quase com um superpoder. Eu nunca me esqueci, assim, dessa viagem específica, dessa sensação que eu tive. E aí, toda vez que eu viajo, eu fico na pedra ali da cachoeira um tempão, tentando ver. Eu não sei o que é lá, que tem lá, mas tem alguma coisa ali que me faz muito bem, assim. Tem um estudo também que é muito famoso de Stanford, que fez o seguinte: eles recrutaram 38 adultos saudáveis que viviam em área urbana. E eles foram divididos em 2 grupos. Um que caminhou por 90 minutos em um ambiente natural, num Biological Preserve, numa reserva florestal lá em Stanford. E o outro caminhou 90 minutos ao longo de uma avenida urbana com tráfego intenso em Palo Alto, ali na região. E aí os participantes caminharam sozinhos, sem conversar e sem usar o celular. Antes e depois da caminhada, eles foram avaliados. Então, tiveram questionários, viram os níveis de ruminação, né, das pessoas, exames de ressonância magnética e tal. E aí, o que eles descobriram? Depois da caminhada na natureza, os pacientes os que caminharam ali na natureza, apresentaram uma redução significativa na ruminação, que é essa tendência de ficar preso aos pensamentos repetitivos e negativos, né? Que a maioria das pessoas depressivas, deprimidas, elas têm essa coisa de ficar sempre ruminando a mesma coisa e sentindo um medo, uma raiva, uma dor, um negócio, e ficar naquela ruminação. Então, essas pessoas que caminharam na natureza, elas reduziram isso. Elas reduziram também a atividade no córtex pré-frontal subgenual, uma região cerebral cuja hiperatividade tem sido associada à depressão e à ruminação. E aí, o grupo que caminhou no ambiente urbano não apresentou nada disso. Não apresentou nenhuma redução. Então, os autores concluíram que a exposição à natureza pode reduzir processos mentais associados ao risco de transtornos mentais, especialmente a ruminação. Já caminhando para o final, algumas formas de contato com a natureza, né? Não é só ir para uma floresta, ir para um parque e ficar lá caminhando, né? Tem vários, mas assim, uma alimentação mais natural, com mais plantas, legumes, verduras, frutas, especialmente as orgânicas que respeitam as estações do ano. E é claro, não tem agrotóxicos, né? E, melhor ainda, os agroecológicos, que eles são plantados e cultivados num sistema que é agroflorestal, que ele é baseado em como a natureza funciona, né? Essa cooperação das plantas. Então, você planta um feijão do lado de não sei, eu não sou agroflorestal, tá? Mas um feijão do lado de um mamão, porque a sombra do mamão vai ajudar no crescimento do feijão. As plantas, elas são plantadas de forma que elas cooperem. Você não precisa de agrotóxico e precisa de muito menos intervenção, né? Claro que tem muita poda, você tem que cuidar, né? Mas enfim, o sistema agroflorestal é excelente, maravilhoso. Então, se você tiver acesso, melhor ainda. Ter e cuidar de plantas, então se você tem espaço na sua casa, no seu apartamento, põe uma plantinha ali, cuida dela. Uma coisa que eu acho linda de cuidar de plantas dentro de casa, de apartamento, é que você compra eu tenho uma begônia, ai que a coisa mais linda, eu coloquei ela lá, ela se virou pra janela, eu acho isso tão lindo como a planta ela vai indo assim, em busca da luz, e aí ela começou a crescer em direção à luz. As plantas fazem isso. É muito lindo você ver isso num apartamento. Enfim, quando você cuida de uma planta, você vê ela se mexendo. Você vê que ela é um ser vivo mesmo. Isso é muito fofo, é muito lindo. E a begônia ainda é uma planta que eu amo, porque ela tem umas pintinhas. Ai, ela é tão linda, gente. Tem begônias. Aí tem o banho de floresta, que é aquilo que eu falei lá atrás, que é uma prática criada no Japão na década de 80,
que consiste em passar um tempo na floresta de forma lenta e consistente, usando os sentidos para se conectar com o ambiente. Não é uma trilha esportiva nem um exercício físico intenso. E olha que interessante, o banho de floresta faz parte de uma política pública japonesa de promoção da saúde. E é apoiada por órgãos governamentais como o Ministério da Saúde. Ou seja, ela é oficializada ali, né? Ela tá dentro do sistema de saúde japonês. Ela é bem respeitada, essa prática. E aí, o que eu tava falando, que eu tinha ficado empolgada, que tava nesse artigo e que tem no banho de floresta, é que é o seguinte: as plantas, elas soltam fitoncidas, que são compostos orgânicos voláteis, que são produzidos pelas plantas, especialmente as árvores, como parte do seu sistema natural de defesa. Então, é um negocinho que elas soltam, que é para se defender contra fungos, bactérias, insetos e outros organismos. E descobriu-se que esses fitoncidas, eles... eu não vou entrar muito nas tecnicidades da coisa. Para resumir, o nosso sistema imunológico é beneficiado por esses fitoncidas, né? Não exatamente fitoncida, mas o que eles soltam, que é os terpenes. Mas enfim, os fitoncidas, a gente é beneficiado, porque eles vão pro sangue quando a gente inala esses fitoncidas, e eles combatem infecções, inflamações e etc. Então, eu lembro que uma vez a gente foi pra Bahia, no sítio do Oiteiro, lá na península de Maraú, que é um sítio agroflorestal. Eles têm um açaí maravilhoso lá, e aí tem o Karma, que é o dono do sítio, e ele faz um banho de floresta com os visitantes que vão lá, né? Você pode escolher ou só comer o açaí, ou comer o açaí e fazer essa volta com ele. E ele fala isso, ele fala, vamos fazer um banho de floresta, porque as árvores vão soltar umas químicas aqui pra gente, que vão fazer muito bem pra gente, pro nosso sistema imunológico. O que ele tá falando é científico. Esses fitoncidas. Então, é muito legal esse banho de floresta. O pesquisador mais conhecido do banho de floresta, ele estuda isso há 30 anos. Ele dedica a vida a isso. E os estudos dele mostram que aumenta as células de defesa do corpo, reduz o cortisol, reduz a pressão arterial, melhora a atividade parasimpática, melhora do humor. Aqueles sintomas todos aquelas melhoras todas que eu já falei várias vezes, né? E aí, assim, como fazer um banho de floresta? Bem resumidamente, vá para uma floresta, um bosque, um parque, né? Tem vários parques nas cidades que você pode ir, que tenha bastante vegetação. E aí, vai caminhando devagar, sem nenhum objetivo de distância, de velocidade, nada. Vai caminhando, deixa o celular guardado no silencioso ou desliga, tira o celular da vista, observa as árvores, a luz, como a luz está refletindo nas folhas, como a luz está interagindo ali com o ambiente. Observa as cores das folhas, vê como tem 1.395.000.000 de verdes. 1.000 nuances de verde. Repara nesses nuances. Repara nas formas, né? Tem folha que é assim, 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 assim. Escuta os sons. Então tem som de grilo, de cigarra, de passarinho, de folha batendo, de vento, de tudo. Sinta os cheiros, a textura das plantas, tudo, assim. Usa todos os seus sentidos naquele ambiente. E faça pausas para simplesmente estar ali. E aí você pode ficar no mínimo 20 minutos e o tempo que você quiser, mas entre 20 minutos e 2 horas, né? Você pode fazer esse banho de floresta. Aí tem o aterramento, que é o grounding. É muito conhecido como grounding. Tem um documentário que chama The Earthing Movie, The Remarkable Science of Grounding, de 2019. Se você escrever aterramento ou grounding movie, sei lá, escreve aterramento grounding filme e 2019, vai aparecer no YouTube de graça. Tem em inglês e tem tem dublado também. Tem as duas versões. Esse documentário é muito interessante. Ele fala, né, a tese central é que ao longo da evolução, os seres humanos viviam em contato constante com a Terra. E hoje, com os sapatos de borracha e esse estilo de vida moderno, a gente rompeu essa conexão elétrica da Terra com os humanos. Essa desconexão tem
segundo o documentário, consequências fisiológicas importantes. Então, a hipótese que o documentário traz é que os elétrons livres da superfície terrestre, eles entram no organismo e neutralizam radicais livres envolvidos na inflamação crônica. Então, a principal narrativa do filme é sobre a inflamação como a origem das doenças e como o grounding, que é o aterramento, que é simplesmente você ficar descalço em um ambiente de terra, de grama, de praia, de natureza mesmo, sabe? Não pode ser cimentado, tem que ser um quintalzinho, uma terrinha, alguma coisa, ficar com o pé ali. Isso é aterramento, né? Então, esse documentário fala como a inflamação crônica está na raiz da maioria das doenças modernas. E esse aterramento, ele ajuda a isso. Então, algumas condições que são citadas como inflamação é dor crônica, artrite, doença cardiovascular, diabetes, fadiga, distúrbios do sono, ansiedade e envelhecimento. Aí o filme ele menciona mais de 20 estudos revisados por pares sobre o grounding. E eles mostram esses vários benefícios, né, do grounding, né, do aterramento. Então, reduz o cortisol, o hormônio do estresse, melhora o sono, tem menos dor, você tem uma recuperação muscular mais rápida. Então, tem até uma parte do documentário que ele mostra como atletas, né, principalmente de alta performance, é bom eles ficarem em contato com o pé no chão, na grama, por 20 minutos, por um bom tempo antes de praticar a atividade, porque se eles se machucarem durante a atividade, eles não vão ter inflamação e vão ter uma recuperação muscular mais rápida. Melhora a variabilidade da frequência cardíaca. Então, se você é um corredor, antes de correr, põe o pé no chão. Melhora no humor, viscosidade do sangue. Tem vários benefícios aqui, né? Fala muito do sono também, o quanto ajuda a dormir mais rápido, acordar menos durante a noite e sentir mais descansado. Ele desativa aquele sistema de luta e fuga que eu falei, né? Do sistema simpático e aumenta a atividade do sistema parasimpático, do sistema de repouso. Tem pesquisa sugerindo melhora no sistema cardiovascular, então sangue menos viscoso, melhora da circulação. Tem depoimentos de pessoas que tiveram melhora na dor, fibromialgia, artrite, dor muscular, etc. E eu achei muito interessante que uma das figuras principais do documentário é um cara que chama Clint Ober, que não é médico. Ele foi um executivo da indústria de televisão a cabo. E foi ele que, observando essa coisa que a gente tem de como a gente precisa fazer o fio terra, né, pra tirar a eletricidade, você tem que enterrar os fios e etc. Ele pensou, será que o corpo humano não precisaria também ficar eletricamente conectado à Terra? E aí foi parte dessa hipótese que ele levantou, que começaram a fazer essas pesquisas. Uma coisa também interessante é que quando você estimula pessoas a ficarem mais em contato com a natureza, ir para uma praia, ficar caminhando na praia, você tá também influenciando ela e fazendo com que ela se movimente, né? Reduza o tempo de tela, respire mais ar limpo, receba mais luz natural, diminua o estresse, né, fazendo essas atividades e preste mais atenção ao ambiente. E todos esses fatores têm benefícios muito bem documentados para a saúde. Então, de qualquer forma, não tem como o aterramento ser uma coisa ruim. Você entende? Assim, a gente está falando de um território muito seguro, que as pessoas podem fazer, que não vai fazer mal para ninguém. Então, agora eu queria só encerrar fazendo um pequeno lembrete, assim, que os nossos ancestrais, durante a história da humanidade, eles viveram muito ao ar livre, né? Caminhando entre as árvores, rios, montanhas. E esse nosso estilo de vida urbano que a gente tem hoje, né? Que a gente fechou os rios, que nem eu falei. A gente tem iluminação artificial. Tem sempre esses estímulos, né? Propaganda em tudo quanto é lugar. Esses estímulos constantes. Isso é uma mudança muito recente, né? Se você for ver a escala da evolução humana. Então, a ciência ainda está investigando esses mecanismos envolvidos, né? Entender quanto desse benefício vem da redução do estresse, da atividade física, do silêncio, da luz natural, da biodiversidade, da qualidade do ar, ou da combinação de tudo isso.
Mas, muito antes de existirem esses estudos medindo o cortisol, a frequência cardíaca, a atividade cerebral, as pessoas já descreviam a mesma sensação. Esse bem-estar, né? Quando você tá na praia, você senta e fica olhando o mar. As pessoas que gostam de tirar férias indo pro meio do mato, faz bem. As pessoas já sabem disso, não precisava a ciência vir falar, né? Ninguém volta de uma caminhada na floresta, de um mergulho no mar, ou de um fim de semana na montanha, dizendo que se sente mais acelerada, mais ansiosa, exausta, ruim da cabeça, né? Então, assim, não é que necessariamente que a natureza cure doenças ou substitua tratamentos médicos. Mas que ela oferece condições em que o nosso organismo funciona melhor. Então, esse mundo que nos mantém conectados o tempo inteiro, permanecer algumas horas desconectado, cercado por árvores, por terra, por vento, por água, talvez isso seja uma necessidade biológica que só agora a gente começou a medir e testar e usar instrumentos científicos para mensurar isso. Mas a gente sabe, né, no fundo. Então, eu trago aqui para você um convite. Veja na sua própria experiência. Então, reserva um tempo. Vai para um ambiente natural, um parque, uma praça. Vê como você fica depois de passar esse tempo, fazer um banho de floresta, fazer um aterramento. Vê como você dorme, como você pensa, como seu corpo responde, como você fica nos dias seguintes, né? Se você conseguir fazer aqueles 17 minutinhos por dia, veja, testa. E depois vê. A ciência vai continuar refinando essas respostas, mas esse experimento, né, tá ao alcance de qualquer pessoa. Existem praças, parques, florestas e áreas verdes em todos os lugares, né? Se a gente caminhar e pesquisar e procurar, vai ter algum lugar ali para você. Teste isso. Porque é uma necessidade que a gente interrompeu, né? A gente tá cada vez mais afastado da natureza. Quanto mais a gente se conecta e volta, né, e respeita esses ritmos e observa aquilo que eu falei, né, a plantinha virando pra luz, observa os detalhes das plantinhas, os bichinhos. Outro dia pousou um louva-a-Deus na minha mão, eu fiquei assim, horas observando ele mexendo a patinha, e ele ali, nossa, aquilo me deixou tão inspirada. E quanto mais a gente tem esse contato e faz essas experiências, mais a gente quer cuidar do planeta, da natureza, disso que a gente tem disponível para todo mundo. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se conecta, mais a gente cuida. Então, é uma experiência que faz bem para todo mundo. Para você, para as florestas, para a biodiversidade, para o coletivo. Então, teste ficar mais em contato com a natureza.